O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos começar nossa reflexão com a leitura do livro do Êxodo, a primeira leitura, em que Deus se manifesta a Moisés com uma missão de libertação do seu povo que estava escravo no Egito. E é interessante como Deus manifestou-se. Em teologia é chamado teofania, uma manifestação de Deus. A Moisés, Deus manifestou na sarça, que estava em chamas, mas não se consumia. Isso mostra a transcendência de Deus. Deus está sempre acima, sempre além. Por mais que o conheçamos, não temos condições de captar Deus de forma absoluta. Ele estará sempre além. E por toda a eternidade estaremos conhecendo a Deus e nunca terminaremos de conhecê-lo, porque Ele é infinito. A sarça não se consumia. A transcendência de Deus. Ele é o todo, o tudo. Ao mesmo tempo, esse Deus não é distante. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse que Moisés dissesse ao povo: eu sou aquele que sou. Ou seja, eu estou com vocês,
Eu sou aquele que sou, em sentido da presença de Deus. Ele é transcendente, ao mesmo tempo se faz presente em nossa vida, se dá a conhecer, atua nos libertando, como fez em relação ao povo. E isso é muito bonito. O Senhor disse a Moisés, mostrando a razão pela qual ele estava se revelando e dando aquela missão a Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor, desci para libertá-los das mãos dos egípcios. É o amor de Deus, é a bondade libertadora de Deus que veio ao encontro do seu povo escravo, sobre a dura opressão do faraó. Por isso a liturgia nos propôs o Salmo 102, que é um salmo de louvor. Bendiz minha alma ao Senhor, todo o meu ser, seu santo nome. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente e é bondoso e compassivo. A bondade de Deus, sua graça libertadora em nossas vidas. No entanto, meus irmãos, olhando a história do povo, vemos que, não obstante tanta benevolência da parte de Deus, muitas vezes o povo se tornava infiel, deixando de adorar a Deus, voltando-se para os ídolos dos povos vizinhos, rebelando-se contra Deus e contra Moisés, como aconteceu no deserto. É isso que a segunda leitura da carta aos Coríntios está nos falando hoje, dizendo: todos comeram do mesmo alimento espiritual, referindo ao maná, todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual. Quando o povo sentiu sede no deserto, foram a Moisés, reclamaram, e Moisés clamou a Deus pelo povo, e Deus pediu que Moisés tocasse com seu cajado a rocha e jorrou água. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vê nessa passagem do Antigo Testamento uma figura futura de Cristo. Por isso Paulo disse: esse rochedo era Cristo, uma figura do Cristo que viria. De fato, Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quando o soldado perfurou seu lado no alto do Calvário, jorrou sangue e água. Cristo é a fonte da salvação, é a água inesgotável do amor de Deus que se derrama sobre a humanidade, sobre nós. Ele é essa bebida espiritual. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala da necessidade da conversão, a necessidade da conversão. E Jesus utiliza aquela passagem quando vieram contar para ele a respeito de alguns galileus revoltados certamente com os romanos, e Pilatos, que era representante do poder romano, os mandou matar, e misturou seu sangue com os das vítimas que eles ofereciam no templo. Jesus diz: eles não são mais pecadores que os outros galileus. Às vezes a gente pode cometer erros quando queremos explicar as desgraças que acontecem como se fosse pecado das pessoas.
É certo que às vezes a pessoa com atitudes erradas pode atrair situações difíceis para si. Pensemos numa pessoa que apela para a violência. Violência atrai violência. Uma pessoa que se deixa levar pelas drogas. Muitos males que vão acontecer têm relação com aquela situação. No entanto, querer explicar todo tipo de mal, como se a pessoa tivesse cometido um pecado e aquele pecado da pessoa explica a situação de dificuldade que ela está passando, ou seja, uma relação causal entre pura e simplesmente todo tipo de mal e o pecado, não se procede. Aliás, no Novo Testamento, antes de Jesus curar o cego, Jesus perguntou: ele pecou ou seus pais pecaram? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Mas aconteceu isso para manifestar a glória de Deus. E aí Jesus o cura. No sentido que Deus também vai tirar dos males, das dificuldades e até das enfermidades situações positivas para a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E se estamos em Cristo, como disse Paulo, somos mais que vencedores. Então, uma relação pura e simplesmente causal entre as situações que acontecem, às vezes até situações da natureza, ou situações da nossa saúde física, aplicando como se fosse pecado das pessoas, isso é um equívoco. Isso nos leva a interpretações equivocadas. Mas nesse caso aqui, Jesus não entrou propriamente nesse mérito. Apenas ele quis utilizar dessa situação adversa que ceifou a vida daqueles homens, mostrando: se vocês não se converterem, também perecerão. Em sentido que sobre a existência de cada pessoa humana pesa o julgamento. Paulo diz: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Jesus então toma essa situação com esses homens para mostrar que, embora aqueles outros que não foram assassinados por Pilatos talvez sentissem uma certa segurança, não deviam sentir, em sentido que deviam buscar a conversão. A mesma coisa aqueles 18 que a torre de Siloé caiu sobre eles, um acidente de trabalho certamente. Jesus disse: se vocês não se converterem, também perecerão. Jesus não está falando da existência terrena, por certo. Está falando que, na perspectiva desta existência terrena, virá um juízo além túmulo. E diante dessa realidade, ninguém de nós escapará. Se não se converterem, todos perecerão. A igreja, nesse tempo da quaresma, apela à conversão, fazendo eco da palavra de Deus, como um tempo forte, de uma volta confiante, porque Deus, é certo que Ele é juiz, mas antes de tudo Ele é misericordioso, Ele é benevolente, Ele é compassivo, como disse o Salmo. Essa foi a experiência do povo também caminhando no deserto. Tinham fraquezas, mas quando voltavam-se para o Senhor, encontravam misericórdia e perdão. Isso deve nos fazer profundamente confiantes, meus irmãos e irmãs. Como dizia o nosso cardeal Dom Eusébio, de saudosa memória, uma vez numa meditação ele disse: pode ter alegria maior do que a chegarmos
no sacramento da penitência a um sacerdote e confessarmos nossos pecados e recebemos a absolvição e sairmos livres como um passarinho, pode ter alegria maior de ter a certeza espiritual de que Deus nos perdoou pelo ministério da igreja, através do sacerdote, ministro da reconciliação? Tempo da quaresma, tempo também de recorrer ao sacramento da penitência, meus irmãos e irmãs, como um momento de graça, de encontro com Cristo em nossas vidas. Vamos então valorizar esse sacramento, recorrendo a ele muitas vezes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra,